Olá, seja bem-vindo ao Estudos em Religião para Anciãos e Líderes da Igreja. Eu sou o pastor Ismael, sou bacharel em Teologia e também tenho mestrado em Interpretação e Ensino da Bíblia. E estaremos juntos para a disciplina de Pentateuco. Essa disciplina ela visa estudarmos um pouco sobre os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Esses 5 primeiros livros são a base para toda a Bíblia. Você vai se deleitar nessa disciplina, vai analisar um pouco mais profundamente esses escritos de Moisés e eu tenho certeza que você vai ser enriquecido pelo Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Muito bem, antes de começarmos essa teleaula, nós vamos apresentar alguns materiais que eu julgo ser relevante para o seu conhecimento, para o seu aprimoramento, especialmente dessa disciplina de Pentateuco. O primeiro material que eu quero apresentar para vocês é um material do Naspress, produzido pelo Naspress. O tema é Compreendendo as Escrituras. Esse material ele oferece um pouco mais sobre o quadro, pano de fundo histórico, cultural, social, e um pouco também de teologia de cada livro da Bíblia. Ele analisa o gênero de literatura, ele faz uma análise bem detalhada e é um livro bastante relevante para você que quer se aprofundar um pouco mais no estudo das Sagradas Escrituras. Há um outro material que eu julgo de muita relevância, que é o Tratado de Teologia Adventista. Esse material ele vai trazer uma ampla abordagem das principais crenças da Igreja, e dentre elas nós temos a crença das Escrituras Sagradas, e você vai perceber quais são os métodos de interpretação que existem na atualidade, qual é o método mais seguro de interpretarmos a Bíblia. Então eu julgo ser um material de grande relevância para todos nós que queremos nos aprofundar um pouco mais no ensino e também na compreensão do texto bíblico. Da mesma série Logos, eu recomendo também a série do Comentário Bíblico Adventista, uma série também que é produzida pela Casa Publicadora Brasileira, e esse material ele traz uma ampla explicação bem detalhada dos textos bíblicos, e no início de cada capítulo, melhor, de cada livro da Bíblia, eles trazem também ali um comentário político, social, geográfico, cultural, de cada livro da Bíblia, o contexto em que aquele livro foi escrito e os motivos pelos quais o autor escreveu da forma que escreveu. Eu acho muito importante que você tenha esse material para que você cresça na compreensão das Escrituras Sagradas. E também, se você puder adquirir a Bíblia de Estudo Andrews, a Bíblia Andrews, é uma Bíblia também muito importante para quem é pregador, para você que é líder, para você que é ancião. Esse material, essa Bíblia, ela traz muitas explicações na sua nota de rodapé, que é de grande relevância e com certeza vai ampliar o seu conhecimento acerca de muitos aspectos das Escrituras Sagradas, tá bom? Então, separei esses minutinhos aqui para dizer que você tem um material muito bom produzido pela igreja que vai ampliar a sua visão acerca do texto bíblico. E por último, eu recomendaria também o Dicionário Bíblico, o Dicionário Bíblico de Teologia da Igreja Adventista. E aqui vai enriquecer demais os seus sermões e vai te trazer uma compreensão mais ampla, do texto que você quer apresentar, do texto que você quer investigar, que você quer pregar. Tá bom? Muito bem, vamos então para a nossa aula de hoje. É uma aula mais introdutória. O nosso objetivo aqui é dar uma introdução geral ao Pentateuco e pontuarmos aqui algumas linhas de interpretação e direcionar você para uma linha bem segura
para que você tenha uma interpretação fidedigna e acurada do texto bíblico. Muito bem, a Bíblia você sabe que é um livro singular, um dos livros mais antigos do mundo. Eu diria que é um best-seller mundial por excelência, produto, de fato, do mundo oriental antigo, né? Que de alguma forma ele moldou o mundo ocidental moderno. Então a Bíblia ela entrou para as línguas modernas por intermédio, claro que da língua francesa, passando pelo latim, né? Com a origem no grego bíblico, né? E depois a gente começa a perceber que esse livro vai sendo introduzido e a Bíblia ela foi primariamente produzida, claro, pela comunidade judaica, né? E por ela foi preservada cerca de 3 milênios e meio. Ela foi ali preservada pela comunidade judaica. E quando a gente analisa um pouco sobre esse livro tão especial, nós começamos a entender que os judeus eles dividiram as escrituras para ficar mais fácil para a compreensão em 3 partes, né? A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, o livro de autoria mosaica. Nós temos o Nevim e também temos o Ketuvim, né? Outra divisão que eles fazem dos profetas, claro que os outros profetas que vieram depois de Moisés, e os Salmos, né? Então a Bíblia está basicamente dividida em Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois você vem os profetas e os Salmos, Nevim e Ketuvim. É dessa maneira que os judeus eles dividem as escrituras sagradas. Na nossa linguagem, no português, nós não temos essa divisão, nós temos outras subdivisões que aparecem nas nossas Bíblias, né? Especialmente essa Bíblia que está na mão da igreja, Essa Bíblia, João Ferreira de Almeida, segunda edição, revista e atualizada, é a Bíblia que a membresia recebe assim que é batizada. Pensando um pouquinho agora no método de interpretação, e isso é muito importante para você, tá? Você que é ancião, você que é líder, você que é pregador, é importante que você compreenda o método, para que a partir do método você possa ter uma interpretação fidedigna da palavra de Deus. A gente entende que o método histórico, crítico, ele surge no cenário depois do século XVIII. Antes do século XVIII, o método que de fato era muito utilizado até então era o método histórico gramático. Esse era um método bastante utilizado, né? Desde aí o século XV, se a gente pensar um pouquinho com a reforma protestante, né? Sola Scriptura, o Tota Scriptura, muito conhecido no mundo evangélico, tem os seus pressupostos básicos a partir ali de 1500, 1517, eles começam a utilizar esse método, o método histórico gramático. Mas depois do iluminismo francês, depois que surgiram as correntes filosóficas, depois do deísmo, que passa a questionar a religião com os seus pressupostos de que o Senhor criou, mas o Senhor não mantém, porque se o Senhor mantivesse a sua criação, as coisas não aconteceriam, o mal não existia. E a gente começa a perceber essas ideias deístas de que o Deus é como se fosse um relojoeiro que deu corda, né? E deixou que a sua criação fosse guiada por si só. Então essas ideias começam a entrar pouco a pouco nos ciclos de discussão, de debate, nos ciclos acadêmicos e de alguma maneira começa a desacreditar o texto bíblico. Então foi a partir do século XVIII que a autoria mosaica, a autoria do Pentateuco, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, passou então a ser questionada. Será que de fato foi Moisés quem escreveu? Será que realmente não foi uma outra pessoa? Será que os 5 primeiros livros não são de uma outra autoria? E nesse contexto então sociocultural,
surge esse método, né, de interpretação das Escrituras Sagradas. Diga-se de passagem, é um método que questiona também a autoria divina, né, das Escrituras Sagradas. Então nós temos que ter muito cuidado, claro que com esse método, porque ele coloca em xeque muita coisa, né, que a Bíblia está escrita na Palavra de Deus e que a gente hoje não pode explicar pelos métodos científicos ou por algum método que seja racional, né? A gente não consegue explicar, por exemplo, a divisão do Mar Vermelho e como na visão desse método isso não pode ser reproduzido hoje. Então talvez esse episódio não tenha acontecido, como a Bíblia relata. Então é importante que você entenda que o método de interpretação da Bíblia, esse método histórico crítico, ele oferece sérias dificuldades para que a gente compreenda o texto bíblico da forma que ele foi escrito. Para você ter uma ideia da complexidade desse método, ele se fundamenta em 3 princípios básicos, né? 3 princípios básicos. O primeiro, o princípio da correlação, depois o princípio da analogia e o princípio da crítica. No material que eu vou deixar disponível aqui no vídeo, você vai ter detalhadamente cada um desses princípios para que você entenda como que funciona. Um exemplo bem claro é o princípio da crítica das fontes, né? Essa crítica das fontes, eles dizem que as Escrituras está baseada em basicamente 4 redações, né? As redações têm que ver com cada período da história. E é importante que você compreenda um pouquinho sobre esse assunto para que você realmente não queira seguir essa linha de interpretação, porque ela oferece sérias dificuldades quando você toma o texto bíblico como a absoluta palavra de Deus. Temos também a crítica das formas, crítica da redação, crítica da história, né? São formas, são disciplinas que surgem para auxiliar, de fato, esse método de interpretação da palavra de Deus. De fato, ele desconstrói muito daquilo que o texto bíblico oferece hoje e, junto com isso, vai também a nossa fé, a desconstrução da nossa fé. Nós temos também a crítica à hipótese documentária, né? Nomes divididos, a textos em que aparece Iá e Yavé. Os povos antigos usavam nomes mutuamente permutáveis para suas divindades, e aí a partir de uma explicação sobre isso, acaba tirando essa ideia de um Deus, absoluto, e a gente começa a ter dificuldades para interpretar outras partes da Bíblia, onde que a gente precisa ter a consciência de que o Deus da Bíblia é de fato o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. A crítica documentária, crítica histórica. A história da Bíblia é considerada apenas como lenda, como tradição, sem fundamentos nos fatos. E a gente começa a perceber que esse método, ele coloca a Bíblia no mesmo patamar de qualquer outro livro. Então muito cuidado, a gente tem que ter com esse método, porque de alguma maneira ele vai desconstruindo essa visão que nós temos da Bíblia como sendo a absoluta palavra de Deus. A história bíblica, por exemplo, como criação, dilúvio, o chamado de Abraão, a reconstrução crítica, né? A gente percebe que a evolução, as eras geológica, pré-histórica, e aí a gente vai percebendo atualmente que há 3 construções históricas críticas da história de Israel, e nós vamos deixar isso aqui no material para que você pesquise, se você tiver interesse de conhecer mais a fundo, e também como você refutar esses métodos, né, para que você tenha uma consciência racional, né, qual o método mais apropriado para que você possa interpretar as Escrituras Sagradas. Os resultados práticos do método histórico crítico é o liberalismo. Veja, a perda do senso de missão. Quando a gente coloca esses métodos para usá-los para interpretar a Bíblia Sagrada, de fato a gente vai perdendo esse senso de missão
Isso é muito complicado para a nossa fé, especialmente para a nossa fé. Tem um método também estruturalista, eu queria deixar para vocês aí também no material, para que vocês analisassem. Tem a estrutura paradigmáticas e também sintagmáticas. São vários métodos que nós percebemos hoje que existem para a interpretação da Bíblia Sagrada. As falhas, por exemplo, desse método e, evidentemente, quero dar ênfase agora ao método que é aquele que a Igreja Adventista utiliza, né, para que possamos ter uma interpretação muito boa do Pentateuco e também das outras porções da Bíblia. O método gramático histórico. A definição é bem simples, é a tentativa de compreender os dados bíblicos por meio de considerações metodológicas derivadas somente das Escrituras. E como eu disse no início, é basicamente a gente utilizar aquele método que os reformadores, né, da Idade Média utilizaram. O sola scriptura e o tota scriptura. O objetivo é encontrar o significado correto das Escrituras que Deus intencionou comunicar, quer tenha sido ou não plenamente compreendido pelo autor e seus contemporâneos. Nós vamos encontrar o significado do que Paulo disse a partir da própria Bíblia, encontrar o significado do que Moisés falou a partir das próprias Escrituras Sagradas, sem ter que lidar com essas fontes externas, essas ideologias externas à Bíblia. Apenas a Bíblia e somente a Bíblia será utilizada nesse método de interpretação. E como eu disse para vocês, o sola scriptura é um dos braços, né, do método gramático histórico. A Bíblia é a autoridade suprema e não está sujeita ao princípio da crítica. E, por fim, suspensão do princípio da analogia para permitir a atividade singular de Deus, assim como descrita nas Escrituras e no processo de formação das Escrituras. A gente mantém os milagres, a gente mantém tudo o que aconteceu. Se Jonas foi de fato engolido por um peixe, depois de 3 dias ele se manteve vivo, a gente mantém aquilo que está escrito no texto. Então a gente não tenta criar uma interpretação daquilo ali a partir de métodos exteriores à Bíblia. Esse é o método que nós vamos utilizar aqui na nossa disciplina de Pentateuco. Como você já percebeu, vai ficar muito fácil da gente avançar nos nossos estudos quando a gente define qual que é o método. Nós vamos deixar de lado o método histórico-crítico e vamos nos dedicar ao método gramático histórico, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar poderosamente quando você fazer a sua análise do Pentateuco, do que Moisés escreveu. A partir desse método, você vai se enriquecer e você vai ver como Deus vai guiando você através desse estudo, tá bom? Deus possa estar te abençoando e nós nos vemos na próxima aula, já entrando diretamente no texto bíblico, no livro de Gênesis, e vamos entender um pouquinho ali sobre alguns pontos que são de grande relevância para que você se aprofunde cada vez mais no texto poderoso da Palavra de Deus. Então vamos ficando por aqui, na nossa aula vamos concluindo por aqui, até o nosso próximo encontro, assim se o bom Deus nos permitir.